Oi, gente, cheguei! Meu nome é Deia Freitas, eu sou apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo do podcast adaptado em Libras para o YouTube. Você pode ouvir essa mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha com a sua família, seus amigos, seus amores. Nós estamos no YouTube. Além das histórias gratuitas que você vai ver aqui no YouTube, a gente tem uma assinatura com mais aí umas 200 histórias inéditas disponíveis para você. E assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a quinta-feira, você ajuda a gente a continuar com esse trabalho aqui de transformar as histórias em Libras. A ideia é que o nosso conteúdo seja acessível a todas as pessoas e esse trabalho aqui em Libras é muito importante para a gente. Eu vou deixar o link para assinatura aqui na descrição do episódio, mas anota aí, nãoinviabilize.com.br/assine. Então é isso, um beijo e boa história! Picolé de limão, o refresco ácido do seu dia. Oi, gente, cheguei! E hoje eu cheguei para mais um picolé de limão. Este picolé de limão é a continuação da história que eu contei ontem, que foi Um Amor nas Redes, a história Professor. Então essa é a parte 2 da história Professor. E se você não ouviu ainda a parte 1, volta, ouve e depois você volta aqui, tá bom? E hoje eu vou contar para vocês a continuação da história da Karina. Então vamos lá, vamos de história. Karina, muito apaixonada, namorando aí o seu professor universitário. O cara morando, entre aspas, com ela, mas assim, as duas vezes que ele dava aula naquela cidade, uma na universidade da Karina e outra em outra universidade, ele dormia na Karina. Então Karina considerava realmente que ele morava com ela. O tempo foi passando, o relacionamento deles ótimo, incrível, até que um dia, não era dia que esse professor estava na cidade, Karina estava voltando da universidade. Ela ia e voltava de carro e um carro passou no farol vermelho e atingiu o carro de Karina. Esse carro capotou, Karina ficou desacordada e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, pelo SAMU. Muita gente me ouve fora do Brasil e sabe que aqui você é socorrida pelo SAMU, pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Militar e não te cobram um centavo. É tudo aí pelo governo. Então, né, a gente tem que valorizar aí essas políticas que tem no nosso país, né? Então, ela foi ali socorrida, né, e foi internada. Ela tinha quebrado o fêmur e aqui, eu não sei como que chama aqui, tipo, um ossinho aqui em cima da cintura, assim. Eu não sei se faz parte do quadril, enfim, quebrou ali. Ela falou lá os nomes do que ela quebrou, mas enfim, quebrou ossinhos, fêmur e ossinhos mais para cima. E ali, durante aquele atendimento, ela descobriu que ela estava grávida. Ela não tinha ideia que ela estava grávida de 2 meses deste professor. E mesmo com o acidente ali, ela não perdeu o bebê. Ela estava grávida. Foi aquela correria, a família dela veio de outra cidade para ajudar, enfim. O professor, namorado de Karina, foi avisado. Ele queria saber como ela estava, ninguém contou da gravidez para ele, porque Karina pediu, né, que ela mesma ia contar. Mas ele estava dando aula em outra cidade e ele não largou as aulas. Então, tipo assim, ó, se ele ficava de segunda e terça na Karina e ela sofreu o acidente, por exemplo, na quinta, ele só veio na segunda, no dia normal, assim. Na sexta ali, a Karina já estava com o celular, então
ela conseguiu falar com ele, mas ele não veio antes. Nem no final de semana, a Karina ficou um pouco chateada assim, porque ela esperou que ele viesse, né? Pelo menos no final de semana, mas ele não veio. Só veio na segunda, que era o dia de aula mesmo. Tipo, ele não mudou a rotina em um A pelo acidente, que foi um acidente grave que Karina sofreu. E aí, quando ele veio na segunda-feira, a Karina ainda estava internada e ela resolveu não contar ali. Karina queria fazer uma coisinha, sabe assim, um eventinho só os dois em casa, mesmo toda estrupiada, ela estava pensando em agradar este homem, esse cidadão. E aí ela ia ficar internada mais uns dias e ela perguntou até se ele podia vir, né, para ajudar ela em casa. Ele disse que não, porque ele tinha, né, as outras aulas, as outras universidades e tal. Compreensível, sei lá, ok. E aí uma irmã da Karina veio pra ficar com ela, pelo menos uns dias, porque assim, ela não conseguia botar aquela perna no chão de jeito nenhum, assim, né? Então ia ser uma treta até ela conseguir andar, enfim, ela ia ficar um tempo aí de molho. E grávida ainda, enfim. E aí também nem vou dar nome pra irmã da Karina, porque foi um período muito difícil pra Karina. A irmã dela veio ficar com ela, mas ficava jogando na cara. Sabe gente que fica jogando na cara tudo que tá fazendo? E aí você prefere até ficar sozinha em cima de uma cama do que a pessoa junto? E ela comentava isso com o professor lá, o namorado dela, e ele falava: ai, que difícil, tal. Mas a Karina percebeu que ele foi ficando distante dela. Parecia que ele ficava incomodado com a Karina doente, assim, né? Precisando de auxílio. E isso é muito comum, viu, gente? Os homens, geralmente, quando as mulheres ficam doentes, não são todos, né? A gente não tá generalizando, mas uma grande parte vai embora. Ou trata mal, negligencia. Isto é uma realidade. Né? Não sou eu que estou falando aqui, não sou eu que inventei isso, é uma realidade. Então ela notou isso nele, mas ela achou que ele não estava sabendo lidar, porque ele tinha ficado viúvo há pouco tempo, né, gente? Então, sei lá, de repente ele estava com medo da Karina morrer. Acho pouco provável, mas foi essa linha de raciocínio aí que Karina teve, né? E aí, quando ela já estava um pouquinho melhor, que ela conseguia já fazer as coisas sozinha em casa, ela despachou a irmã dela, Mala, que também deu graças a Deus de ir embora. E numa segunda-feira ela fez um jantar. Você vê, a pessoa com pouca mobilidade ali e tal, depois do acidente, ainda fez um jantar para contar para ele que ela estava grávida. E aí ela fez o jantar, ela comprou uma camisetinha. Sabe esses lugares que você pode mandar estampar, personalizar uma camisetinha de bebê? E ela mandou fazer uma camisetinha escrito Ponelogia de bebê. Durante o jantar deu de presente pra ele. E ele, na hora que ele pegou a camiseta, a cara dele, na hora, mudou. Ele sacou, porque era uma camisetinha de nenê, né? E daquela pessoa doce, amável, bacanuda, que era este professor, ele se transformou ali. Então, na hora, ele já falou pra Karina assim: ué, a gente não transa há quase 2 meses? Como é que você tá grávida? Essa foi a primeira frase que ele falou. E aí a Karina falou: eu estou de 14 semanas. Aí deixa eu fazer as contas aqui na minha cabeça. 4, 8, 2, 3 meses e meio, né? Então, quando ela descobriu, ela estava com 2 meses, que foi o acidente. Ela passou 1 mês e meio ali, meio que para ficar um pouco melhor, né? E aí ela resolveu, quando ela estava sozinha com ele, ali na casa dela, fazer esse jantar e contar. E aí ela teve que falar, né? Que ela estava de 14 semanas e que óbvio que era dele e tal. E aí ele não quis nem comer, gente. Ele falou pra Karina assim: olha, eu não quero ser pai. Não tô preparado pra ser pai.
Você devia ter falado comigo antes. Quer dizer, o cara transa sem camisinha, né? Por que ele não botou a camisinha então? E acha que a responsabilidade é só dela? É 50%, 50%, gente. Se ele não queria ter filho, ele que tivesse usado preservativo. Não é? Encapasse o peru. Agora vem com esse discurso aí com o peru desencapado. Não tem a menor condição. Era uma mudança muito, muito repentina, assim, de um cara muito legal para o pior cara do mundo. E aí a Karina ficou em choque ali, olhando para ele, e ele foi até o armário da Karina, pegou as roupas dele, que ele tinha deixado lá, pegou as coisas, fez uma mala e falou pra Karina assim: olha, você se vira, você resolva isso porque eu não quero ter filhos. E foi embora. Ele foi embora. Reparem, Karina, aluna dele. Então pensa, depois de tudo isso, ela tinha que ter aula com ele. Olha o erro aí, por isso que eu falo que não dá certo. Ela ficou chocada, era tipo uma terça e ela só ia ter aula com ele na segunda e ele dava aula em outros lugares. Ela falou: Eu não vou atrás dele, eu tenho que conversar com ele na segunda. Na segunda ele não quis conversar com ela, tratou a Karina como aluna e foi ríspido com ela na frente de outros alunos. Todo mundo ficou em choque assim, né? E aí a Karina falou: não, Tem alguma coisa errada, porque não pode ser esse cara mudar da água pro vinho. Então ele não era aquele cara que eu achei que ele fosse, né? Ele mudou antes, agora ele tá mostrando quem ele realmente é. E aí Karina resolveu vasculhar a vida deste professor. E a gente encerra aqui essa segunda parte da história e amanhã eu trago para vocês o desfecho da história da Karina. Então um beijo, gente, e eu volto em breve. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.